Olá, meu nome é Roldão Barros Júnior, eu sou seu instrutor nesse microcurso de Copyright. Nesse vídeo aqui eu vou te apresentar a origem do Copyright. A origem do Copyright, do jeito que a gente entende hoje, é bem recente. A origem moderna da técnica tem ligação direta com a publicidade moderna. A gente está falando de um período histórico de pouco mais de um século. A gente tem, por exemplo, na Bíblia, uma passagem que remete a um desafio muito parecido com que um copyright enfrenta hoje, no século XXI. Olha só, no Velho Testamento, no livro de Abacuque, capítulo 2 e versículo 2, você encontra esse texto aqui. Escreva em tábuas a visão que você vai ter. Escreva com clareza o que vou lhe mostrar, para que possa ser lido com facilidade. A fala de Deus para o profeta Abacuque é praticamente um briefing, que é a palavra em inglês que usamos para definir a descrição de uma tarefa na publicidade. E eu brinco que é um briefing mesmo, porque o desafio do profeta não era só transcrever as visões de Deus, mas muito mais que isso. Ele precisou entender o seu público-alvo, dos babilônios, para conseguir escrever de forma simples e impactante os castigos prometidos por Deus para esse povo descrito como cruel. A mensagem tinha que ser simples e curta para ser entendida. E forte o suficiente também para transmitir medo e autoridade. Afinal, estamos falando de castigos divinos aqui. Olha, quem deu esse exemplo pela primeira vez foi o autor e copywriter Paulo Macedo. E eu acho que faz todo sentido, porque a gente está falando de venda, no bom sentido, de uma ideia, a da salvação. E o copyright não é sobre a venda de produtos ou de serviços, mas sim sobre a venda de grandes ideias. Na antiguidade, tabuletas com referências a casas de banho na Itália também existem. Oralmente, sabe-se que pregoeiros anunciavam por onde passavam a venda de gado, de escravos e de artefatos também. No século XV, com a invenção da imprensa mecânica de Gutenberg, nós temos a popularização da publicidade e do jornalismo. Antes dessa invenção, tudo precisava ser feito à mão, em papel, tecido, couro ou até mesmo pedra. A prensa mecânica permitiu que os textos fossem impressos em papel de forma mais fácil, mais rápida e barata também. Toda essa época que nós falamos até agora, no entanto, não parece bem com a publicidade que temos hoje e com as suas técnicas como o copyright. Isso porque a publicidade tinha muito mais um caráter informativo do que qualquer outra coisa. A finalidade mais voltada para a venda de grandes ideias a partir do convencimento e chamando de fato para alguma ação, tem a ver com a necessidade humana de aumentar o consumo dos bens que estavam sendo produzidos. Então, quando a humanidade passou a sobreviver com dinheiro, vendendo coisas, aí sim a publicidade e os textos publicitários passaram a ser mais persuasivos. Com as revoluções industriais que a gente viveu no século XIX e XX, a produção em massa e, consequentemente, o consumo em massa explodiram. E é essa era que marca o período moderno da publicidade, com a audiência massificada de anúncios, propaganda e o próprio nascimento do marketing também. O que nós vivemos hoje, no entanto, já ultrapassou esse momento, sobretudo pela verdadeira revolução tecnológica que vivemos e que a gente ainda está vivendo. Nos dias atuais, a publicidade é cada vez mais complexa, envolve diferentes disciplinas e profissionais, incluindo os copywriters. A gente pode dividir essas três fases assim, olha só. Na era primária, que é onde a atividade era limitada a informar o público sobre os produtos existentes, esses produtos eles eram identificados por marcas, mas não havia uma argumentação ou incitação à compra em si. Já a era secundária é onde havia técnicas de sondagem para desvendar gostos dos clientes e esses gostos orientavam a publicidade. Aqui a publicidade ela se tornou mais sugestiva. A era terciária é o nosso momento atual. Agora a publicidade age sobre as motivações inconscientes do público, levando esse público a tomar determinadas ações, mesmo que não perceba de forma explícita. A gente tem disciplinas como a psicologia social, os estudos de mercado, a sociologia e a psicanálise que entram nesse caldeirão que deixa tudo cada vez mais complexo. A era terciária tem forte ligação com a ascensão do capitalismo também. Quando o mundo definiu que esse seria o modelo dominante nas nossas sociedades, fez sentido ter uma publicidade cada vez mais sugestiva e até mesmo manipuladora em certa ordem, para atrair a atenção do consumidor mesmo. Para você ter uma ideia de como a publicidade ela era tímida antes.
primeira agência de publicidade que a gente tem notícia foi criada só em 1841, lá nos Estados Unidos, por Volney Palmer. É justamente no fim do século XIX que o termo copywriting também começa a aparecer e a área começa a se desenvolver com os redatores entendendo o seu papel nas estratégias de vendas. O primeiro redator em tempo integral do mundo é o John Emory Powers, que viveu entre os anos de 1837 e 1919 lá nos Estados Unidos também. Especificamente na redação publicitária moderna, um nome importante é do Claude Hopkins, que viveu entre 1866 e 1932 também nos Estados Unidos. Como você está vendo, os Estados Unidos, que são o símbolo do capitalismo, também são a casa da publicidade e do copyright. Falar nisso, o termo copyright ele surgiu em 1828, adivinha onde, né? Para falar dos escritores de originais. Foi só por volta dos anos 1870, no entanto, que o termo passou a ser destinado aos profissionais que escreviam anúncios para distinguir o trabalho deles de outros redatores, como os redatores de notícias, né, os jornalistas. Fora do Brasil, o termo copywriter também é utilizado para o redator publicitário, mas as profissões são distintas, assim como acontece aqui no Brasil. Lá nos Estados Unidos é comum, por exemplo, a gente ter a pessoa Advertising Agency Copywriter, que é o redator publicitário em agência, e o Direct Response Copywriter, né, que é o redator de marketing direto. No nosso país é muito comum que essas duas profissões distintas se misturem aqui na prática, sobretudo em agências pequenas ou em departamentos de marketing das empresas, né? Mas bons profissionais nas duas áreas conseguem se aprofundar na área que escolhem e se tornam especialistas. Bom, você ficou confuso com a diferença entre o redator publicitário e o copywriter? Eu te explico. A pessoa que trabalha com redação publicitária tem desafios criativos de persuasão, mas não necessariamente a de venda direta. Ela pode desenvolver textos para outdoors, jingles de rádio, propaganda de televisão, anúncios em jornais, revistas e muito mais. Já o profissional de copy, o copywriter, tem um objetivo de venda claro nos seus desafios criativos. Essa pessoa ela sempre vai trabalhar com uma chamada para ação clara, mostrando como o cliente pode ter acesso ao produto, serviço, aquela ideia e por que ele deveria fazer isso. São dois tipos de redação para vendas, mas enquanto o redator publicitário faz textos que atraem e encantam esses potenciais clientes, para agora e também para o futuro, o copywriter está sempre de olho no agora, no presente. E aí, vamos entender qual que é a mentalidade copyright? Esse é o assunto da nossa próxima aula.